Bom, então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Nathalie, eu tenho 13 anos e eu creio que Deus me escolheu para passar a mensagem de hoje para vocês. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus e depois ao pastor Wagner, que me convidou para transmitir a mensagem para vocês. E eu estou grata porque eu aceitei. Talvez esse seja um dos maiores desafios, assim, com maior visibilidade da minha pregação. Porém, eu tenho uma coisa em mente. Eu sempre prego para as mesmas pessoas. Não importa se tenha 1 ou 10 mil. Eu sempre estarei pregando para Deus, para Cristo e para o Espírito Santo. Que eles sejam honrados com as minhas palavras. Eu gostaria de fazer mais uma curta oração para começarmos. Oremos. Senhor, nosso grande Deus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Mas eu te peço que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu te peço que o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só sobre mim, mas sobre cada um que está ouvindo. Que o Senhor tire os pensamentos humanos e coloque os pensamentos do Espírito em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o título que eu coloquei para essa mensagem foi A Mensagem para o Tempo Presente, que fala sobre as 3 mensagens angélicas. E essa mensagem é bastante impopular. Eu nunca vi muitas pessoas pregando sobre ela. E esse foi um dos motivos porque eu escolhi escrever, formar um sermão de acordo com o que eu já tinha ouvido e também com o sermão do pastor. Um novo sermão para eu passar para as pessoas esse conhecimento, porque é um conhecimento necessário. Principalmente para nós que somos adventistas do 7º dia e cremos que é uma missão que o Senhor nos enviou. É importante lembrar que desde os pioneiros da igreja adventista, os primeiros adventistas tinham um senso de necessidade de pregar essas mensagens, porque eles criam que essas mensagens a proclamação dessas mensagens era a missão deles, de proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas, de Apocalipse 14, do 6 ao 10. Mas nós perguntamos por que essas mensagens angélicas são tão importantes. E nós chegamos à conclusão de que, justamente porque elas têm a verdade presente para os tempos de hoje, para os nossos dias. E no livro Eventos Finais, diz que a primeira e a segunda mensagens já foram anunciadas em 1843 e 1844, e nós estamos na proclamação da terceira mensagem angélica. Porém, todas as 3 devem ser anunciadas. E hoje nós vamos estudar essas 3 mensagens e entender o que elas querem dizer para nós. E eu gostaria que você pegasse sua Bíblia nesse momento, que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 14. E nós vamos ler, primeiramente, os versos 6 e o verso 7. Se você puder abrir sua Bíblia, abra e acompanhe esse texto. Eu vou ler então. Verso 6. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com grande voz: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Então nós vamos estudar antes ela e depois as outras.
Vamos dividir em partes. E vi outro anjo. Quem é esse anjo? A palavra anjo vem do grego e significa mensageiro. Embora os anjos sejam seres sobrenaturais, que diversas vezes ajudaram pessoas de Deus em suas jornadas, essa palavra também é usada para mensageiros humanos. E onde eu quero chegar? É porque somos nós que devemos anunciar essas 3 mensagens angélicas. Somos nós que temos essa missão de pregar para o mundo esse tempo, esse juízo que está por vir. E nós dizemos com ousadia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Bom, nós entendemos quem é o anjo. Os anjos, esse anjo somos nós, que fomos escolhidos para proclamar essa mensagem. Então nós vemos o anjo voando pelo meio do céu. Quando uma pessoa está voando, é porque ela tem pressa, ela tem urgência de pregar essa mensagem. É uma mensagem que precisa ser pregada logo, porque o tempo do juízo está próximo. Esse tempo que o primeiro anjo disse, do juízo de Deus, está mais próximo do que no início. Quando os primeiros adventistas leram essas mensagens, eles disseram, essa aqui é a nossa missão. Se lá eles se preocupavam, quanto mais nós que estamos tão mais próximos do segundo advento de Cristo. Nós devemos pregar com a ousadia do Espírito Santo, a ousadia que o Espírito Santo nos dá, firmeza, convicção no que nós cremos. Mas então, continuando, o Evangelho eterno era o que ele anunciava. Ele tinha nas mãos o Evangelho eterno. O que é esse Evangelho eterno? Bom, o Evangelho eterno diz no próprio nome, ele é eterno. Ele vem desde o início, desde a fundação do mundo. O plano da redenção já estava pronto antes de Deus criar o planeta Terra. Porque ele tinha em mente, se alguém pecar, eu já tenho a solução. A solução é Cristo. Ele vai ser enviado no favor dos que pecaram. Porque quando Adão pecou, eu tenho certeza que Jesus ficou muito triste, porque ele perdeu a oportunidade de viver para sempre sem pecado, sem morte. Porém, eu creio que Jesus chegou para Adão e disse assim: Adão, quando eu te falei que você morreria se você comesse do fruto, eu deixei de te contar uma parte. Se você morresse, eu também morreria. Eu morreria no seu lugar, para que você não tenha a morte eterna, e sim possa voltar para os meus braços. É muito lindo a gente acreditar que esse evangelho que nós cremos hoje é o mesmo evangelho que Deus deu para os nossos primeiros pais. É o mesmo evangelho de Jesus quando nasceu. O mesmo evangelho de Jesus quando pregou para multidões. É o mesmo evangelho da morte de Cristo para nos redimir do pecado. É o mesmo evangelho de sua ressurreição, que confirmou a nossa salvação. É o mesmo evangelho que ele disse que ele ia voltar para buscar aqueles que crescem e se entregassem nas mãos dele. É muito lindo ver o amor de Deus para conosco. Mas, então, nós continuamos aqui no verso 6. Ele portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar a quem? Aos que habitam na terra. A toda nação, tribo
língua e povo. Entende? A gente tem que proclamar para todo mundo, não importa quem seja. Porque todos devem saber disso aqui. A gente tem que pregar para as pessoas. O tempo do juízo de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados. Se aproximem de Deus, porque Ele promete algo muito melhor do que esse mundo pode dar. É isso que nós temos que fazer. Proclamar que o juízo de Deus está próximo. E dizer que as pessoas têm que abandonar seus pecados. Porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós não queremos isso, certamente. Nós queremos estar juntinhos do nosso Pai. Mas isso é tão bom que eu não posso deixar só para mim mesma. Eu tenho que pregar para todos. Todos. Todos que quiserem ouvir. Todos que não quiserem também, você tem que pregar. Essa mensagem é uma mensagem popular. É uma mensagem que causa divisão entre o povo de Deus e o povo que prefere o mundo. Então nós temos que dizer, prefira o lado do Senhor. Ele tem riquezas muito maiores do que você pode imaginar. Ele quer te dar a plenitude do Espírito Santo. Ele quer te dar a felicidade eterna. Ele quer te dar a vida eterna em Cristo Jesus. E depois que nós vemos o anjo anunciando para toda a nação, tribo, língua e povo, nós vemos a mensagem que ele anuncia. Então, proclamou com grande voz, com ousadia, com coragem, com convicção do que ele cria. Temei a Deus e rendei-lhe toda a glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Vamos estudar essa palavra aqui. Temer. Que é temer a Deus? Bom, essa palavra tem dois sentidos. Primeiramente, o temor de medo, que é para aqueles que não aceitarão a Cristo. Eles sim terão medo da destruição. Mas, para nós que aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor, cremos nele, cremos que ele veio e que ele voltará, esse temor não é de medo. Nós lemos no comentário adventista que esse temor, na verdade, é de se achegar a Deus, de se render à sua vontade, de estar submisso ao seu Senhor. É este temor que nós devemos ter. Este é o temor que nós devemos pregar para as pessoas. Temam a Deus, se submetam a Deus, entreguem suas vidas ao nosso Senhor. Nós temos que, primeiramente, temer a Deus. Nós mesmos, temer a Ele. E então pregar para as outras pessoas. Porque a hora do seu juízo está próxima. Temer a Deus e dar-lhe a glória. Dar a glória a Deus. Onde nós vemos isso? Acho que vocês já leram 1 Coríntios 10, 31. Que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Não é para glorificar o ser humano. Se eu estou aqui pregando, não é por causa de mim mesmo. É por causa dele, porque eu creio nele, que eu estou aqui anunciando essa mensagem. Que as nossas pregações, os nossos sermões sejam somente para a honra e para a glória dele. É isso que nós devemos fazer. Dar a glória a Deus em tudo. Se eu tenho vida, ela é para Deus. Se eu toco algum instrumento, é para Deus. Se eu tenho comida na minha casa, é para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos
tem que ser para a glória dele. Foi ele que nos criou. Não fomos nós que criamos a nós mesmos. Como diz o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Dar a glória a Deus é fazer de tudo um motivo para bendizer o nome dele. Então nós continuamos. Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. O que é o juízo de Deus? Bom, quando nós pensamos em juízo, nós lembramos de vingança, de pagação de contas, de recebimento pelos seus atos. Mas esse juízo está atrelado ao amor. É porque ele ama que ele vai vir acabar com o pecado. É porque ele nos ama que ele vai vir acabar com o mal do pecado e levar os seus filhos para viver uma vida eterna de felicidade com ele. Nós temos que ter essa convicção de que esse juízo não é para o nosso mal, não é uma vingança do que nós fizemos, mas que é porque ele nos ama que ele vai fazer esse juízo. Ele já está fazendo. Não esqueça que este juiz se entregou por você. Ele morreu na cruz por você. Se só existisse você em todo o mundo, ele morreria do mesmo jeito. Porque ele nos ama com tremendo amor. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós devemos adorá-lo de todo o nosso coração, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Nós devemos ser eles, para que Deus nos procure e nos dê o Espírito Santo. Porque ele procura pessoas para dar o Espírito Santo. Porém, somente as pessoas que estão entregues é que ele vai dar a plenitude. É isso que nós devemos buscar. Porque não adianta uma entrega parcial. Uma adoração verdadeira, ela não pode ser parcial. Senão, não é verdadeira. Quando nós nos entregamos, é por completo. Eu não posso entregar apenas uma parte do meu viver, senão Deus não pode atuar em mim por completo. Porque, assim como Satanás age por legalidade, Deus também, porque ele é justo. Então, nós temos que fazer esse papel de nos entregarmos nas mãos dele. Essa foi a primeira mensagem angélica. Nós decoramos esses versos, nós falamos ontem no nosso testemunho, e eles têm sido de grande ajuda para nos firmarmos no Senhor. Então, eu te jogo também esse desafio, decore versos da Bíblia, porque virá um tempo em que a Bíblia será tomada de nossas mãos. E nós estaremos sem ela. Mas aqueles que tiverem com os versos na mente, estes se revestirão do conforto de Deus, da firmeza, e estarão firmes do lado do Senhor. Então decore versos para firmar sua fé no Criador. A Bíblia é um livro incrível. Quando nós paramos para estudar, a gente pensa, é impossível que isso aqui tenha sido escrito por mãos humanas. Foram humanos que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós devemos ser como essas pessoas que escreveram, mas que elas se entregaram por completo. E Deus
fez uma obra linda na vida de cada um. Então, passamos para a segunda mensagem angélica. O segundo anjo seguiu, exclamando: Caiu, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira de sua prostituição. Bom, é uma mensagem, assim, é a segunda mensagem angélica, a menor das três, mas ela é muito profunda. Nós vamos estudá-la. Vamos dividir por partes de novo. O segundo anjo. Vocês já entenderam quem é o anjo, certo? O anjo, nós novamente, proclamando as mensagens. Seguiu exclamando: Caiu a grande Babilônia. Bom, quando eu estava vendo o sermão do pastor, eu vi isso e me impressionei. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Por que Babilônia foi escolhida? Então a gente lembra da história do povo de Israel, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. O que Babilônia fez? Porque ela foi escolhida como arqui-inimiga de Deus. Porque quando ela escravizou o povo do Senhor, ela profanou o santuário de Deus. E existem duas Babilônias, né? A Babilônia física, que era do tempo de Daniel, e a Babilônia mítica, ou espiritual. E é essa Babilônia que está dizendo aqui que caiu. Mas vamos entender por que Babilônia foi escolhida. Porque Babilônia profana o santuário. E assim como a antiga Babilônia invadiu a terra de Israel, destruiu o templo, levou seu povo cativo, assim também a Babilônia de hoje escraviza o povo de Deus. Você lembra que Jesus disse que há ovelhas que não estão nesse aprisco? Quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 10, verso 16. Diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Glórias a Deus, porque Ele ajuntará o seu povo, todos para levar para um lar de felicidade. Mas existem pessoas, ovelhas, que não estão neste aprisco ainda. Mas Deus, Jesus, há de trazê-las, de tirá-las da Babilônia. Quando a Babilônia profana o santuário, ela não atinge somente a terra, mas ela atinge também o céu. Porque a partir do momento que ela substitui a intercessão de Cristo, que ele faz neste exato momento, ele tira o valor da cruz. Percebe que isto é gravíssimo? Ele tira o papel da salvação. Sem essa intercessão que somente Cristo faz, que só há um intercessor, ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ele tira o valor da cruz e descarta a salvação. Isso é muito grave. Mas quando nós vemos que ainda há pessoas que não estão juntamente conosco,
E fala em Apocalipse também, sai dela, povo meu. Deus chama essas pessoas, por isso que nós temos que pregar. Nós vamos ser o porta-voz de Deus. Nós vamos pregar para essas pessoas. Sai dela, povo do Senhor. Mas Babilônia não é apenas um lugar. Babilônia é um estilo de vida que apresenta que você pode seguir o que quiser. Ou às vezes as pessoas entendem, não, Deus é bom demais para me dar um castigo, então eu posso fazer o que eu quiser. É um senso de libertinagem. Não é a liberdade que Cristo dá. As pessoas se perdem nesse conceito e pensam que depois é só pedir perdão. Sim, se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Porém, tem que ser com arrependimento. Lembra dos passos da salvação? Primeiro, despertamento, arrependimento e quebrantamento. Agora, se você não se sente arrependido, lembre-se de que Deus é que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. É interessante nós pensarmos que Daniel viveu na Babilônia. Ele foi levado cativo para ela, mas o seu estilo de vida era do reino de Deus. Ele vivia como salvo, porque todos nós fomos salvos. Nós já recebemos a salvação em Cristo. Porém, agora é permanecer em Cristo, permanecer salvos e andar como salvos. Porque se eu for de um país, ir para outro e não viver como lá, o povo não vai me reconhecer como de lá. Entende? Nós não somos aqui. Nós somos do céu. Nós somos comprados. Nós já éramos dele. Nós nos perdemos por causa do pecado. Mas ele nos comprou novamente. E nós somos do céu. E por isso nós temos que viver como moradores de lá. É isso que é permanecer salvo. Viver como salvo. Viver como pessoas do reino de Deus. Pessoas que já foram compradas pelo sangue de Cristo. E que decidiram se entregar e viver por Ele. Porque Ele morreu por nós. Viveu e morreu. E ressuscitou por nós. E quando nós vemos aqui o vinho de Babilônia que embriagou as pessoas, fala das falsas doutrinas e do falso evangelho. Porque existem dois evangelhos. O evangelho verdadeiro, que é o de Cristo, e o evangelho falso, que não prega a Cristo. Nós temos que nos apegar com o evangelho verdadeiro e pregá-lo, para que as pessoas conheçam a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que pregar a mensagem, a verdade, a mensagem de Cristo. E assim as pessoas vão se libertar, não por nós, mas por este Cristo. Porque quem é a verdade? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que pregar o quê? Cristo, a todo momento. Cristo. Cristo salvou, Cristo liberta. Cristo perdoa os pecados. Cristo transforma a nossa vida. É este Cristo que nós temos que pregar. Nós não devemos nos embriagar com o vinho de Babilônia. Nós devemos viver para Ele e somente para Ele. Então, nós vemos que Babilônia, uma recapitulação da segunda mensagem, Babilônia profana o santuário. Ele
tira o valor da intercessão de Cristo, tira o valor da salvação. É por isso, porque ela ameaça a mensagem que traz salvação. É por isso que Babilônia foi escolhida como arqui-inimiga de Deus. Porque são poderes opostos. E nós entendemos que existem pessoas dentro da Babilônia, mas que nós devemos pregar para que elas acordem e busquem a Cristo, porque só Ele que traz a libertação. É essa mensagem que nós temos que pregar. Pregamos para temerem a Deus e dar a glória a Ele, porque o seu juízo está próximo. E adorar a Ele, somente a Ele, tudo. E dizemos, Babilônia caiu. Aquela grande cidade que deu a todas as nações de beber do vinho da ira de sua fornicação. Ela embriagou a muitos, mas muitos serão libertos por este mesmo poder, que nos libertou, que me libertou, que nos libertou do quê? Das garras do pecado, das garras da perdição. E é destas garras que as pessoas precisam se libertar. Existem muitas vezes que nós vamos visitar, nós vemos que as pessoas estão afogadas num lar de tristeza, num mar de escuridão, entrelaçados com pecados, com coisas que aconteceram, mas nós sabemos que isso não vem de Deus, vem do mal, vem do inimigo, ele que quer prender e levar essas pessoas com ele para o fogo eterno. Mas nós queremos tirar essas pessoas desta vida de miséria e morte e levar as pessoas para uma vida de eterna felicidade com Cristo. Essa é a nossa missão. Então, depois do verso 8, de Apocalipse 14, vamos voltar para Apocalipse 14, verso 8 foi a segunda mensagem angélica. Mas então, a terceira mensagem angélica, vamos estudá-la também. Versos 9 e 10. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas, atenuantes no cálice de sua ira. E será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Parece uma mensagem pesada de destruição, mas a gente vai entender que não é. Vamos começar novamente com um anjo. E novamente, somos nós. Mais uma parte da nossa missão. E essa é a mensagem que nós temos que pregar agora. Pregar as duas anteriores, mas essa aqui é a principal. Porque está muito mais próximo do que as pessoas podem imaginar. As pessoas estão tão envolvidas nas vidas mundanas e seculares, nas vidas cheias de trabalho, de afazeres terrenos, que elas acabam se esquecendo que é um reino que não dura apenas 70 anos. Não é um reino finito. É um reino eterno. E lá nós viveremos adorando eternamente a este que nos salvou, que nos criou. Mas, como é que Cristo vai nos levar para o céu se nós não gostarmos das coisas que Ele gosta? Como Cristo vai nos levar para um céu que só fazem as coisas dele, se nós não fazemos hoje aqui? Porque
A única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. Não que nós não vamos ser transformados, porque o nosso caráter vai ser revestido de incorruptibilidade e nosso corpo de imortalidade. Mas a semente tem que ser plantada aqui. Ela tem que frutificar aqui. Nós devemos moldar. Nós não. Nós devemos entregar a Ele, para Ele moldar o nosso caráter. E nós temos que nos dedicar à obra do Senhor. Não simplesmente largando tudo, mas talvez por meio do seu trabalho, jovens ou crianças, por meio da faculdade, da escola, em todo lugar. Deus vai abrir as portas para você pregar. Para você pregar nem que seja com a sua própria vida. Mas fale dessas mensagens. Porque o juízo de Deus está próximo. E eu tenho certeza que Ele quer levar todas as pessoas do mundo para morarem felizes com Ele. E é por isso que nós temos que falar para essas pessoas despertarem. Para se voltarem para Deus. Vamos continuar então o estudo da terceira mensagem angélica. Seguiu o terceiro anjo, dizendo a todos em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice de sua ira, e será atormentado com um enxofre incandescente diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa mensagem diz: se você adora a besta e a sua imagem, e receber na mão ou na testa a sua marca, é isso aqui que te espera, um lago de fogo incandescente. Então, nessa mensagem, Deus nos chama, Ele clama: voltem para mim. Se vocês permanecerem no pecado, é isto que vai acontecer a vocês, mas eu tenho algo muito melhor, que jamais olho humano viu, mente alguma conseguiu imaginar, o que Deus tem preparado para os seus filhos. Amém, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos pregar para as pessoas que estão no pecado, que elas precisam abandonar essa vida e voltar para Deus. Porque é muito triste a condenação eterna. Muitas pessoas se perderão se nós nos calarmos hoje. Nós devemos clamar, falar, gritar dessas mensagens, porque essas pessoas precisam ouvir isso. Talvez elas só se salvem porque nós falamos, seja alguma palavra. Nós precisamos levar essas mensagens para essas pessoas, para que eles despertem da morte espiritual. Mas o que é a marca? O que é a marca da besta? A marca da besta, ela se refere à adoração da criatura a outra criatura. Existem duas coisas: a marca da besta e o selo de Deus. O selo de Deus traz identidade de cidadão do céu. A marca da besta retira essa identidade que nos foi dada e nos dá uma outra: cidadãos do mundo. Mas não é isso que nós somos. É uma falsa identidade. Mas aqueles que vivem como cidadãos do mundo se tornam cidadãos do mundo. E Deus não pode levar eles para o céu, porque eles estão preocupados demais com a vida finita.
que se esqueceram da infinita e do que não passa. A besta, ela quer adoração. A besta quer que adorem a ela. Deus também quer. Então é uma disputa. É uma luta que dura desde do início do pecado. De quando Lúcifer desvia a adoração dele, de Deus, e coloca em si mesmo. Mas ele não queria ser semelhante ao Altíssimo. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Ele queria o poder de Deus, não o caráter. Essa que é a diferença. Às vezes, nós ficamos... Deus nos dá poder, mas nós esquecemos que para receber o poder, nós temos que ter o caráter de Cristo. Porque senão esse poder vai ser uma maldição em nossa vida. Porque o ser humano é tão corrupto que quando coloca um poder na frente dele, riquezas, ele começa a se exaltar. E se nós não estivermos com Cristo e recebermos poder, nós vamos nos vangloriar, ao invés de dar a glória a Ele. E nós quebramos a primeira mensagem angélica, de temer a Deus e dar a glória somente a Ele. Nós temos que pensar nisso. Antes de pedir o poder, pedir o caráter de Cristo. Como diz Paulo, quem conhece a mente do Senhor? Quem é capaz de lidar com os filhos? Mas nós temos a mente de Cristo. É isso que nós devemos pedir. Pensar como Cristo pensa. Amar como Cristo ama. E pregar como Ele prega também. Eu tenho certeza que este sermão, as 3 mensagens angélicas, foram escritas pelo próprio Cristo. Ele deu a João, por meio do anjo. E ele nos deu a missão de pregar essas mensagens. Mas onde é que entra aí a mudança do sábado para o domingo? Eu primeiro gostaria de deixar claro uma coisa. A gente não fala de religião, a gente fala da Bíblia. Mas eu tenho certeza que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se preocupa em obedecer os mandamentos de Deus. E é por isso que eu estou nela. Mas eu sigo a Bíblia. E quando temos a mudança do sábado para o domingo, é uma substituição do adorador, da criatura, a adoração da criatura ao Criador. Quando mudamos para o domingo, que foi uma invenção humana, é a criatura adorando outra criatura. Isso está errado. Simplesmente isso. Nós devemos adorar aquele que nos fez. Porque o conflito no céu começou com a adoração. Lúcifer desviou a adoração de Deus e colocou sobre ele. E é isso que ele faz com todas as pessoas. Ele tenta fazer. Desviar a adoração do Eterno. E colocar em outras coisas. Seja trabalho, seja família. Sim, a família também pode ser um ídolo. Como Jesus disse, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. É uma tarefa muito difícil, mas só podemos completá-la com o poder do Espírito Santo. Nós devemos pedi-lo para o nosso intercessor. Mas quem você quer adorar hoje? Quem você quer adorar? Como nós adoramos a besta? De todos os jeitos que não adoram a Deus. É só desviar o foco de Deus, já era. Até mesmo na igreja, se nós formos para o culto divino no sábado, ali, não que não seja com o propósito da adoração,
nós automaticamente estamos adorando a besta. Isso é muito sério. Quando nós formos para um lugar, nós devemos estar sempre convictos da adoração que nós devemos dar. Adoração a Deus, somente a Ele. Se nós vamos à igreja para mostrar nossa roupa nova, para encontrar amigos, nós não estamos adorando ao Criador. Quem você quer adorar hoje? E nós entramos também sobre a reforma de saúde, que é o estilo de vida também a adoração. É você estar adorando em tudo. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, por isso que nós temos que pedir ao Senhor para nos dar força, para reformar a nossa vida, reformar as nossas panelas, porque a nossa alimentação influencia na nossa mente. Nós devemos mudar a nossa alimentação para ouvirmos melhor a voz do Senhor. Mas isso é uma parte de uma mensagem muito maior. A mensagem de reforma de saúde deve ser pregada sim, mas é apenas uma parte. O braço de uma mensagem muito maior. Mas o que eu quero enfatizar neste momento é: eu quero adorar ao Senhor que me criou. E você? A quem você quer adorar? A quem você rende adoração? A quem você rende glória? Nós devemos confessar diante do mundo inteiro: eu adoro o Criador. Eu adoro o meu Deus. O primeiro verso que nós decoramos, dentre vários, foi Efésios 5:14, que diz o seguinte: por isso diz, desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós devemos despertar de que o fim está próximo. Jesus está voltando, é urgente levantar dos mortos, como Ezequiel profetiza sobre esses ossos secos. Será que nós não estamos mortos espiritualmente? Nós devemos pedir a Deus: reaviva-me, Senhor, dá-me o batismo do Espírito Santo. E Ele vai ter o papel de te esclarecer. As pessoas perguntam, às vezes, para minha mãe, como é que faz para ter uma vida assim, em entrega, testemunhando do amor de Deus? Olha, não existe um passo a passo certo. Existem modos diferentes de Deus interagir com cada pessoa, a salvação é individual, mas Ele sempre usa o mesmo mediador, Cristo. Ele que vai fazer a obra em você. Ele que vai fazer a obra em nós. Nós devemos pedir para Ele fazer isso. Clamar a Ele. Transformação. Meu caráter, Senhor, eu quero um novo caráter. Jeremias 18 fala sobre isso. Nós devemos buscar o novo de Deus. Porque Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Nós devemos fazer uma reforma em nós. Nós não, Ele, sempre Ele. Pedir a Ele: Senhor, faz essa reforma em mim. Eu não tenho forças para deixar o pecado. Eu não tenho forças para deixar o mal. Mas o Senhor tem esse poder. Então, Senhor, eu te peço, eu te clamo. Faça essa mudança em mim. Cristo te esclarecerá. Se você pedir a Ele, Ele vai te mudar de dentro para fora. E Ele fará essa revolução em você. E você vai testemunhar da graça de Deus. Porque essa te libertou do vinho da Babilônia. Porque o Senhor fez uma transformação poderosa na sua vida. Deus
já entregou a salvação nas suas mãos. Basta você dizer, eu aceito e quero viver como salvo. Isso é incrível. A graça de Deus é linda. Nós só temos que pedir, Senhor, faz a obra em mim. Dá-me o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Deus quer dar o Espírito Santo. Mas, às vezes, nós não estamos preparados para isso. Então, peça preparação. Que nós peçamos essa preparação para receber o Espírito de Deus. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Peça a Ele que Ele te guiará, Ele te levará a esta mensagem que liberta. Mas, se você está na igreja adventista, não sei há quantos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Mas, do mesmo modo, não adianta estar na igreja. Você tem que viver a todo momento com aquele que é o motivo da igreja estar aqui. Cristo é o Salvador. A igreja só treina você para permanecer salvo. Mas o principal é Cristo, a salvação em Cristo. E por isso que nós temos essa missão. Pregar essas mensagens. Pedir o Espírito Santo para pregar com ousadia a palavra do Senhor. Peça a Ele e Ele te dará. Vamos fazer uma oração para finalizarmos. Feche seus olhos, curve sua fronte em adoração ao Senhor. Senhor, nosso grande e eterno Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez que ouvimos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos salvos, porque o Senhor já nos deu a salvação. Que o Senhor nos ensine o caminho certo para nos achegarmos a Ti, Cristo Jesus. O Espírito Santo, nos dá Ele, Senhor. Nós clamamos, pedimos. Faz a transformação para que possamos receber o novo de Deus. Para que possamos ser transformados. Jeremias 18 diz, por acaso não poderei eu, ó casa de Israel, fazer isto como fez este modesto oleiro com o barro? O Senhor pode fazer conosco, nós cremos. Nos dá essa vontade de nos entregarmos ao Senhor. E Espírito Santo, esteja conosco, nos dando força. Porque não será possível pregar as 3 mensagens angélicas sem o Espírito Santo. Porque sobrevirão dificuldades, calúnias. Muitas pessoas irão nos criticar. E nós não podemos desanimar. Nós iremos estar firmes no Senhor e na força do seu poder. Nos reveste, Senhor, de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nos dá, Senhor, o cinto da verdade, a coraça da justiça, não justiça humana, a justiça do Senhor, os calçados da preparação do Evangelho da paz. Nos dá esses calçados para que onde nossos pés pisarem seja para proclamar a tua mensagem. O escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. O capacete da salvação, para que não deixemos em nossa mente entrar outras coisas que não sejam do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando, Senhor, a cada momento, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e suplicando por todos os santos.
Nós somos os escolhidos do Senhor. Eu tenho essa certeza. Nós somos escolhidos para pregar ao mundo essas mensagens que fala de um juízo de amor, um Salvador que se entregou por amor. E é porque Ele nos ama que Ele acabará com o pecado. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Este mundo é difícil, mas o Senhor nos dá força. É o que nós pedimos, Senhor. Fortaleça-nos no Senhor. Transforma-nos para que o Senhor possa colocar este vinho novo em nós. Que nós possamos desfrutar da salvação de Cristo Jesus. Agradecemos por tudo, Senhor. Pela nossa vida e por mais uma oportunidade de adorarmos juntamente ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, este que nos salvou. Amém.